find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio. E sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem, a primeira coisa que nós devemos falar acerca deste episódio é que nós estamos a tentar incorporar uma componente visual. Portanto, foi algo que nos foi sugerido ao longo destes últimos tempos e, como tal, nós estamos aqui a tentar fazer um esforço para vos trazer um conteúdo mais apelativo, melhor e com mais qualidade, não é? Portanto, havendo uma componente visual, obviamente que torna o podcast muito mais completo. Entretanto, relativamente ao espaço, um grande amigo nosso, o Afonso Vilhena, conseguiu disponibilizar o espaço, portanto não tivemos que alugar propriamente nada. E pronto, se efetivamente o episódio for para o ar sem uma componente visual, é porque realmente isto não valeu a pena. Nós estamos a testar como é que isto vai ficar. É isso, se assim, ficar minimamente bom, não é? Já está o setup todo, o microfone está numa posição para gravar com o vídeo. Nós não sabemos se o áudio vai ficar extremamente bom, se o vídeo vai ficar extremamente bom. Mas pá, estamos a tentar e vamos ver como é que corre. Se ficar minimamente bom e se acharmos que está o suficientemente bom para lançarmos, lançamos com vídeo. Se não, fica só com o áudio e nós vamos continuar a tentar. E vocês também, se tiverem dicas, podem mandar aí e dar-nos sugestões. Claro. Dito isto, episódio de hoje. Episódio número 13. Conta-nos, Eugénio, de que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre a vinda do Papa a Lisboa. Eu, honestamente, nós já estivemos a pensar em alguns títulos. Eu não sei exatamente o que é que eu vou pôr, mas vocês já hão de saber, porque, pronto, está aí o título que é. Mas, pronto, eu queria, como é uma coisa que está a acontecer ainda durante esta semana, né? Nós estamos a gravar no sábado. Achei interessante tentarmos falar sobre uma coisa já atual e isso tudo. Para começar, isto vem já de algum tempo, a controvérsia, entre aspas, começou por causa da cena do palco. Exatamente. Dos milhões investidos, não é? Dos milhões investidos no palco, certo? Eu lembro-me que cheguei a fazer um vídeo para o YouTube a falar sobre isso. Porque a realidade é que quando uma pessoa é confrontada com... Já não me lembro, acho que era 1.8 milhões ou uma coisa qualquer assim. Eu acho que por acaso era mais. Eu acho que era 4 milhões. Epá, independentemente, um valor assim exorbitante em milhões, tipo, para um palco, para uma coisa que... Para um evento que é esporádico, não é? E que ainda por cima coloca em causa o quão laico é o Estado, não é? Porque ouve-se muito a falar, mas o Estado é laico, o Estado português é laico. E já lá vamos a isso também, porque eu acho que o objeto... Imagina, só para deixar bem claro, eu acho que apontar ou efetivamente perguntar se realmente se o Estado é laico, tendo em conta o investimento, neste caso concreto do palco, eu acho que faz sentido. Mas se calhar tu também vais concordar comigo, e em casa também poderão concordar comigo ou não sei, mas há certas e determinadas, ou houve-se, entretanto, certas e determinadas situações em que o pessoal estava só tipo mas o Estado é laico, porque é que estão a passar isto na televisão com tanta frequência? Tipo, isso para mim, se calhar, já não é uma objeção completamente... Sim. Quer dizer, claro que é legítima, mas será que é justa, não é? Porque estamos a falar de um evento desta envergadura. Imagina... eu não sei, mas eu arrisco-me a dizer que as Jornadas Mundiais da Juventude trouxeram mais pessoas do que no Euro 2024. E o Euro 2024 foi dos maiores eventos que nós tivemos cá em Portugal. 2004. Euro 2004. Ok. Disseste 24. A sério? Sim. Peço desculpa. Sim, mas nós percebemos. Sim. Sim, pelo que eu vi ontem na televisão, 1.5 milhões, meu. Yeah. Isso é absurdo. Absurdo. É um evento muito grande. Tu viste as imagens que eles mostraram? Vi. É impressionante. É impressionante. E temos que ter em conta que naqueles 1.5 milhões estavam pelo menos representados, se não estou em erro, 160 ou 180 países. Portanto, nós estamos a falar da maioria dos países do mundo cá, não é? E outra coisa que nós temos que também relembrar é que houve muita gente
efetivamente teve dificuldades para vir para cá. Imagina, eu ontem à tarde estava a ver um bocadinho da transmissão e falaram com 3 raparigas de São Tomé e Príncipe e eu acho que cada uma delas teve que gastar pá, aí mais de 2.000 euros a vir para cá. Estás a ver? E foi o que elas disseram. Tipo, pá, isto foi um autêntico sacrifício, mas valeu a pena. Mas porquê é que sempre que valeu a pena? Pá, ver o Papa, estar aqui reunidos com todas estas pessoas, sim, conhecer novas culturas, pá, é um preço que é impagável, é priceless, não é? Em inglês. Pois, e também, o que é que significa, se calhar podes procurar aí, qual é a definição mesmo de laico? O que é que significa ser laico? Porque, imagina, se laico significar que é um país que não diferencia entre religiões, não faz a distinção entre preferências de religião, de orientação religiosa, então não faz sentido criticar sequer muito nestes parâmetros porque... lá está, isto é outra questão que se pôs também. Religião, tu consideras que religião é cultura? A religião pode marcar a cultura, mas são coisas distintas. Mas porquê que são coisas distintas? Essa é que é assim. Eu vi pessoas a falarem sobre isso no Twitter. E tal, religião, cultura... Man, religião é cultura. Estás a ver? Não... Faz parte da cultura. Está dentro da cultura. Mas é aí que... Então nós estamos a dizer a mesma coisa. Okay. Aquilo que eu estou a dizer é que cultura, no sentido mais abrangente do termo... Não é, ou seja, engloba a religião, mas a religião não forma a cultura. Como um não. Claro. Por exemplo, futebol também é cultura. Futebol é cultura, arte é cultura, exatamente. Filosofia é cultura. Exatamente. E se tens um país que é laico, ou seja, o Estado laico entende-se uma forma de estruturação de governo... Eu até posso ler, malta. Vocês, entretanto, já devem ter reparado que nós... Bem, efetivamente, se isto foi para o vídeo, nós temos aqui uma televisãozinha por trás. Faz lá zoom. Já está. Okay. Eu acho que já dei o suficiente, mas eu posso dar mais um bocadinho. Let's go. Ok. Não sei se agora está... Se calhar agora ficou pior, não é? Aqui estava mais denso. Yeah. Ok. De acordo com a Infopédia, Dicionário Desporto e Editora, que já tinha sido utilizada para fazer a distinção entre o Islão e o Islamismo no Instagram, por Estado laico entende-se uma forma de estruturação em governo de um país em que não existe, lá está, privilégio ou intervenção de qualquer confissão religiosa, de maneira a não criar conflitos de interesses entre corpos governativo e religioso e não se salientar uma crença em detrimento das demais. Em última instância, é a liberdade religiosa de cada indivíduo que se pretende preservar e garantir a isenção e justiça dos organismos estatais que se poderiam tornar tendenciosos. Pois. Existem, se calhar, certas situações em que pode não haver, se calhar, uma definição rígida, ou que Portugal não é de forma rígida um Estado laico. Pois é, isso. Por exemplo, na questão dos feriados, não é? Mas é isso, é tipo, qual é que é o problema? Isso é tudo muito bonito. Mas, por exemplo, quando tens um país que já foi durante centenas de anos cristão, tu decides, ok, nós agora somos um Estado laico. O cristianismo vai continuar a ter uma representatividade muito maior. Claro. Imagina, a questão que se pode pôr é, imagina que vinha, não sei, não deve haver um equivalente, mas pronto, ou se calhar em algumas denominações... Vamos admitir que existe. Pronto, do Islão, o equivalente do Papa queria vir cá e fazer exatamente a mesma coisa. Será que o Estado estaria tão aberto a fazer... A ter uma iniciativa destas? Em teoria deveria estar. Na prática provavelmente não. Provavelmente não. E tem a ver também com um facto que é relevante dizer, que é a população muçulmana cá em Portugal é muito pequena. Não, é isso. É a maior parte tem a ver. Imagina, se tu porque há aqui uma questão, malta. As jornadas mundiais da juventude normalmente ocorrem em países cuja população é maioritariamente cristã. Eu estive a ver um bocado, não é? Eu estive a ver, portanto, nós até pedimos jornadas mundiais da juventude. Nós agora, lá está, se efetivamente a parte da componente visual for para a frente... Ué, porque é que isto não está? Se não tivermos problemas técnicos, conseguimos mostrar algumas coisas enquanto estamos a falar e a pesquisar e assim tornamos isto ainda mais dinâmico muito do que mais se dinâmico. só...
A ideia com que eu tinha ficado, e eu já estive a ver isto há uns dias atrás, é que as Jornadas Mundiais da Juventude, como eu estava a dizer, decorrem em países cuja maioria é cristã. Sim. Então, tipo, eu acho que se efetivamente houver um equivalente islâmico, por exemplo, do Islão, pronto, para não estar a incorrer em erro, lá está, pela percentagem ser um bocado pequena, provavelmente não haveria uma grande recepção. Mas vamos ver aqui. Portanto, sim, mas por exemplo... Eu sei que a primeira edição foi nas Filipinas, e as Filipinas é um país muito religioso. Católico, se não me engano. Portanto, temos aqui, não é? Não, por acaso a primeira edição... Não. Nas Filipinas é que houve a maior. A maior, com mais de 4 milhões de pessoas, uma cena assim. Mas, portanto, a edição 0, Roma-Vaticano, não é? Faz sentido. 85, edição 1. Roma também. Buenos Aires, Espanha, Polónia, Estados Unidos, Filipinas. 4 milhões, meu! Era como eu estava a dizer. O quê? Acho que foi o recorde. Mas, portanto, como podemos constatar, a maior parte dos países que se inserem aqui, não é? Que já receberam a JMJ... No Brasil também foi enorme. Pois, quase 4 milhões. Portanto, podemos constatar que onde foram realizadas foram em países em que a religião predominante é a religião cristã variante católica, não é? Porque isto é católico, é um evento católico. Exato. Lembrando que nem todos os cristãos são católicos. Também temos os protestantes, temos os... sei lá, outras imensas coisas que eu denominações, não é? Exato. Variantes, exatamente. Os ortodoxos não... Os calvinistas. Exato. Existem imensos, pá. Nós somos umas máquinas. mas pronto, isto tudo para dizer que, em teoria, provavelmente teria que estar disposto a isso, mas acho que na prática não iria acontecer, não é? Pois, existe... Porque existem estes conflitos, não é? Culturais. Ok, então pronto, pondo de parte se a questão se é laico, se é uma decisão laica ou não, não é? Porque essa é que é a questão. Será que fazer isto é algo que um Estado laico faria? Porque, lá está, com aquela questão do ser laico, não dar preferência a uma ou outra pode requerer duas questões, que é, uma opção é, nós não vamos usar dinheiro do Estado para financiar qualquer tipo de cena religiosa. Mas isso também é um bocado absurdo, estás a ver? Porque, imagina, há tanta parte da cultura que tem a ver com religião, tipo os santos é uma cena que tem a ver com religião, a cena que toda a gente adora tem a ver com a religião cristã, estás a ver? As festas onde vocês vão se embedar com os vossos amigos são as festas juninas, que são festas marcadamente... Ou seja... Quer dizer, as festas juninas, por si só, é um termo que engloba, tipo... Eu acho que engloba não só as festas católicas. Lá está. Nós agora podemos pesquisar mais facilmente, mas isto tudo para dizer que, para bem ou para mal, a religião marca vincadamente Portugal. Pois. E se eles decidissem simplesmente não financiar e o Estado não ter parte nenhuma em qualquer tipo de cena religiosa, é um bocado... Lá está, tem origens pagãs, mas acho que entretanto o cristianismo é poderoso disso. Mas também o cristianismo também tem origens pagãs, portanto... Sim, claro. A quantidade de cenas no cristianismo que tem a ver com... até com... a religião do Egito. Estou-me a esquecer o nome. Com os egípcios, pronto. Sim. A figura de Cristo, por exemplo, tem muitos paralelismos com Horus, acho eu. Ah, é? Agora não me pergunta especificamente, mas tem paralelismos. Mas voltando àquilo que tu estavas a dizer, uma coisa muito importante que é: será que um Estado laico deve ou não financiar um evento de cariz religioso? Exato. Na minha opinião, eu se fosse dono do país, a minha lógica era sim, mas não podemos discriminar quais religiões é que fazemos ou não. Ou seja, se existe incentivo, mesmo que seja baixo, para fazer uma cena parecida para o hinduísmo ou uma coisa qualquer assim, também eles devem também tentar fazer. Obviamente vão ter que pôr na balança, a ver se compensa ou não compensa. Obviamente que o investimento não seria tão grande, não havia um palco tão megalómano que, by the way, gastou-se imenso e não é assim nada de especial. Não acho que aquilo seja assim tão bonito. Mas pronto. Eu acho que entretanto ouvi dizer que o palco iria ser utilizado para outras coisas também.
Possível. Se é verdade ou não sei. Pois, possível, mas também não ponho as minhas mãos no fogo. Também não meto as minhas mãos no fogo. Nós estamos na Inquisição, felizmente. Exato. Mas pronto, se fazem para uns, devem fazer para outros também. Exato. Mas agora, as pessoas também não podem esperar que sejam completamente 100% unbiased. Não é? Claro que sim. Porque claro que são. Tipo, a maior parte das pessoas em Portugal ou é cristã ou tem é família. Ou então se não é... exato, se é ateu, tem família que é... Portanto, eu arrisco-me a dizer que para aí 85% ou 80% das pessoas, no mínimo, têm uma ligação católica ou cristã. Lá está, pode não ser direta, na medida em que não é praticante, não vai à igreja, ou nem sequer se considera católico ou cristão, no termo mais abrangente. Mas, pá, a mãe é, o pai é, a avó, o avô, tipo, é pá. Mas aqui a questão importante também é, eles tentaram enquadrar isto de uma maneira do tipo, isto é bom para quem vai estar lá e para os que vêm cá ter connosco, mas vai ter um impacto positivo em geral para o país, ou a nível financeiro. E de disposição, não é, do país. Isto também acaba por ser um evento, uma espécie de Expo 98. Não estou a dizer que é equivalente, só estou a dizer é que do ponto de vista da disseminação ou da montra, não é? Isto está a ser uma montra. Mas isto é interessante. O pessoal cá de Portugal fala muito sobre a Expo 98. E não é que a Expo 98 não tenha sido nada de especial. Fixe, incrível, e não sei o quê. Mas agora pensa. Quantas pessoas que não são de Portugal, hoje, aí a Portugal, a Expo 98, grande cena. Quantas pessoas no mundo é que... Estás a ver? Ou seja, isto é tudo para perguntar o quê? Efetivamente, que efeito em termos de propaganda do país é que efetivamente tem? Mano. Quantas pessoas é que falam positivamente, por exemplo, do Brasil, do Qatar, não sei o quê, não sei o que mais, por causa dos mundiais? Nesse caso até falam mal, não é? Exato, ou seja, eu não sou muito... Não sei se isto é considerado um contra-argumento, mas vou pelo menos dizer aquilo que sei sobre o impacto que pode ter. Eu há relativamente pouco tempo estive com a Joana em Sevilha, tu sabes disso. Em Sevilha ocorreu 2 Expos, ok? Se não me engano foi a Expo 90 e tal e a Expo 20 e tal. 25 e 90 e qualquer coisa. A verdade é que, a bem ou a mal, a Expo 20 e tal é dos principais lugares daquela cidade. É muito bonita. E cada vez que as pessoas vão lá, os turistas vão lá, inclusive eu e a Joana, nós, tipo, das primeiras coisas que falámos às outras pessoas, bate-boca, foi, a Expo mais antiga de Sevilha é incrível, tipo, aquilo é uma representação fantástica de Espanha da década em que ocorreu, pá, brutal, toda a gente devia ir e não sei o quê, estás a ver? Ou seja, existe ali uma série de elementos que fizeram com que nós gostássemos imenso daquele lugar e que nos fizesse contar às outras pessoas daquilo, estás a ver? Vale o que vale, estás a ver? É a minha opinião. Sim. Reforço, não é? Sim. Mas é possível que, através deste bate-boca, tipo, as Expos, neste caso a Expo 98, ainda se mantenha viva, estás a ver? Tipo, fui à Expo 98 em Portugal, aí a Batal tem lá os teleféricos, tu consegues ver tudo, a Torre Vasco da Gama é grande edifício. Aí só se calhar é um exemplo mais palpável, porque lá está, construíram-se coisas mesmo, foi só um palco, nem nada disso, foi coisas que ficaram lá e que está lá até hoje e está tudo pronto. Mas a questão é que isto parece muito mais o tipo de coisas comparável com o Mundial, que é, acontece, as pessoas vão lá porque aquilo acontece ali naquele momento e depois, tipo, aquilo é desfeito, ou mesmo que não é desfeito, tipo, pode ficar lá, como os estádios ficam ou não ficam. Ou podem ser utilizados, não é? Como no caso do Qatar, em que houve muitos estádios que eram moldáveis. Não é moldáveis que eu quero dizer. Modular. Eram estádios modulares. Pronto, lá está. Em Sevilha foi em 92 e agora falta-me as outras. Mas houve uma nos anos 20? Sim. Houve uma espera aí. Exposição Universal. Aí, aqui isto é uma página... Aí é bem, 1851. A primeira foi em 1851 e Portugal recebeu a quarta, que foi no Porto em 1865. Fazias a mínima ideia? Não fazia a mínima ideia. Ok. Sevilha 29.
Ei. Yeah. Muito fixe, muito fixe. Ok. Tu tens lá imensos pavilhões. Tens lá o pavilhão de Portugal. Yeah, muito fixe. Lá está, porque esta questão, eu acho que no caso da Expo 29 em Sevilha foi uma cena, não, obviamente que para mostrar toda a cultura espanhola, mas também aproveitaram para mostrar a cultura da América Latina, a brasileira e a portuguesa. Né? Pois, ok. Muito fixe. Portanto, em relação a se vai valer a pena o investimento ou não, ainda estamos para ver, não é? Só o futuro dirá, acho eu. Não sei. Mas lá está, eu se calhar sou muito cético a essas coisas, porque é assim, é impressionante ver aquelas pessoas todas ali e efetivamente é uma demonstração flagrante do poder de movimentação de mobilização da igreja. Da igreja, estás a ver? Tipo, que outra ideologia ou que outro movimento é que consegue aquilo, estás a ver? Não existe, pá. Não, opá, imagina. É muito difícil. Depende sempre do contexto, não é? Mas Meca reúne anualmente milhares de pessoas lá, também. Mas é uma questão, isso é uma cena religiosa. Sim, é um evento religioso. Um evento religioso. Então, mas é isso que tu estás a dizer. Tu estavas a perguntar, que outra religião é que consegue mobilizar um conjunto? Não é que, não estava a dizer, eu não sei se disse que outra religião, mas não era isso que eu queria dizer, é que outra, porque, por exemplo, conseguias pôr 1.5 milhões de pessoas a manifestarem-se contra uma coisa, a fazer uma manifestação. Em Portugal duvido muito. Exato. Duvido muito. Em França, por exemplo, consegues. Pois, mas 1.5 milhões? Não sei. É capaz. Não sei. Isso não sei. Isso é questão de irmos ver os números a seguir. Sim. Mas eu não sei se... 1.5 milhões é um número absurdo, meu. É ridículo. Mas aqui a minha questão com isto tudo é, apesar disso tudo ser impressionante, que impacto efetivo é que aquilo tem na sociedade? Porque, imagina, eu não sei qual é que é a tua opinião, mas eu até acho que era importante nós trazermos de volta a religião de uma forma mais cotidiana, tipo à vida das pessoas, estás a ver? Uhum. Só que estes eventos como estes parecem o tipo de coisas que é ok, é um evento marcante que aconteceu agora uma vez, mas as pessoas voltam para as suas vidas e tipo, a religião continua a não ser uma coisa tão... que não está embebida na sociedade, estás a ver? Porque nós falamos disto, o Estado é laico, o Estado não é laico, cristianismo, não cristianismo, mas a realidade é que a religião já não está embebida na vida mesmo das pessoas que se consideram religiosas, estás a ver? Desculpa. Sim. Compreendo. Há pouco tempo. Mais de 1.2 milhão nas ruas. França tem o maior protesto contra a reforma da Previdência. Pois, os franceses são viva la revolution. Sim. Mas estás a... Concordo. Eu acho que a religião tem uma coisa muito boa. Eu acho que a religião consegue unir as várias culturas mundiais em torno de algo que, do ponto de vista teológico, é algo que é maior. Que é Deus. Estás a ver? E eu acho que... Bem, isto agora vai soar mal, mas eu acho que a religião pode ser uma arma para combater preconceito e intolerância. O que é que acontece? É que muitas das vezes parece que é a malta da igreja que é a mais intolerante. E por isso é que essa arma deixa de ser eficaz ou efetiva. Não é? Por exemplo, nós agora podemos falar sobre aquele caso que aconteceu da pessoa, não é? Não me lembro. E existe sempre aquele problema dos pronomes, não é? Ganamim, não é? Mas da pessoa a erguer a bandeira trans. Sim. Isso foi um caso flagrante em que foi o próprio Papa que disse, deixem a pessoa estar ali. Aos olhos de Deus somos todos bem recebidos e todos iguais. E isso foi uma lição para qualquer pessoa, Tu tens o órgão, tu tens a pessoa que é representante de uma variante de uma religião inteira, que é a variante católica do cristianismo, a dizer uma coisa dessas, Tu tens a noção do impacto que isso pode vir a ter. Sim. Mesmo nas pessoas... trans, LGBT e não sei o quê, não é? Sim. Eu percebo o que estás a dizer. Percebes o que eu estou a dizer, não é? Sim, é perfeitamente. Imagina. O que eu acho é que
as religiões... Há aqui um dilema que é... Eu acho que ter a religião na vida das pessoas é importante. Problema. Ninguém cria religiões novas. Portanto, as opções que nós temos é... Normalmente, se tu queres criar uma religião nova, é uma seita. É isso. Mas essa é que é a cena. Todas as religiões começam como seitas, estás a ver? Sim, mas pronto. Ou seja, tens duas opções. Primeira opção é... Estado laico, vamos começar a deixar para trás a religião. Segunda opção... calma. Que seja necessariamente verdade. Mas calma. Porque tu podes não deixar a religião para trás desde que lá está, não faças aquela distinção em que aquilo tenha uma influência tão grande que se torne como instrumento político. Mas continua. Mas não tem só a ver com o instrumento político, estás a ver? É porque... Imagina, a dicotomia que eu estou a ver aqui, que pode ser uma falsa dicotomia, mas... aliás... Temos a terceira hipótese, que é criar uma religião nova. O que, tipo, as pessoas vão ouvir e vão dizer isso é absurdo porque é uma seita e não sei o que, blá blá. Portanto, vamos pôr isso de parte. Se pusermos isso de parte, temos uma dicotomia, que é, das duas uma. Ou decidimos seguir em frente e deixar a religião para trás, ou se decidimos ser religiosos, temos de subscrever a religiões que já existem há séculos atrás. Há uma dissonância no que o Papa diz. O Papa pode querer ser boa pessoa e eu não... O Papa pode querer ser boa pessoa. Imagina, eu não tenho nada especificamente... Eu não sou católico, mas eu não tenho nada especificamente contra o Papa. Tipo, o Papa provavelmente é uma pessoa bacana, estás a ver? Eu não acho que haja nada de extraordinário que as pessoas... o Papa é visto como uma figura e isso tudo. Mas existe uma dissonância nas palavras dele e naquilo que ele quer transmitir e na realidade das coisas. Porque, imagina, tu quando tens tantos anos de Igreja Católica que perseguem isto, perseguem aquilo, são preconceituosos, têm tipo a Inquisição, têm os problemas todos de abuso sexual na Igreja, isso tudo, como é que tu dás a volta a isso? Estás a ver? Como é que tu... É muito difícil, porque é uma coisa que já está tão institucionalizada que mesmo que o Papa diga aquilo... o Papa é agora o Papa, amanhã deixa de ser. E se eu preciso amanhã há um Papa que não é tão aberto. A instituição continua a ser a mesma, estás a ver? Portanto, é um bocado dissonante. E não é que eu discordo das palavras do Papa. Eu concordo, mas... Sim. Só achas que não vão fazer assim tão efeito como eu se calhar estava a dar a entender há bocado, não é? Pois, é isso. Ok. Pode fazer, pode não fazer, não sei. Sim, tudo não bem, sei. tudo bem. Até porque eu acho que, pronto, lá está. Um dos problemas da religião hoje em dia é exatamente esse. É que a maior parte das pessoas é cristã. Estás a ver? Só que já é mais progressista, estás a ver? Portanto, já é cristão que a maior parte dos cristãos na vida, assim, no dia-a-dia, eu deduzo que não sejam homofóbicos, transfóbicos, são só pessoas normais, estás a ver? Os que são, pronto, são e se calhar causam muito dano. Mas eu diria que a maior parte dos cristãos já são tipo, já tomam isso por garantido. Mas são uma coisa que tipo, há uma desconexão entre a religião. A religião não é coerente com com a nossa era moderna, estás a ver? Uhum. Parece que há essa desconexão, então parece que é ainda mais difícil de unir as duas coisas. Sim, criar uma sociedade. Parece que não há ali uma ponte, não é? Exato. E existe ali um abismo entre aquilo que é a religião e aquilo que é a sociedade civil. Enquanto que o poder... Aos valores. O poder, antigamente o poder da religião parecia que, para bem ou para o mal, aquilo estava de acordo com a sociedade que se vivia naquele dia. E, portanto, as pessoas conseguiam pegar no poder da religião. Era um bocado instaurado, não é? Exato. Mas pronto. Sim. Mas as pessoas conseguiam alavancar as coisas com a religião. E hoje em dia parece que, tipo, ok, temos a sociedade que está aqui a avançar, o que é que podemos fazer para que a religião se adapte também? O que não é tão eficiente quanto teres uma religião que, por natureza, alavanca o progresso. Estás a ver? Exatamente. Porque lá está, as religiões... Bem, se calhar estar a falar em religiões é demasiado abrangente ou iria estar a cair numa falsa generalização, mas pelo menos a religião cristã, a variante católica, é formada por dogmas, certo? Sim. E por natureza, como tu estás a dizer, tipicamente os dogmas são contra aquilo que nós, hoje, denominamos por progresso, certo? Yeah. Parece haver uma incompatibilidade entre estes dois modos operandi. Uhum.
Pá, é uma questão muito complicada, porque é das duas uma. Ou há essa desconexão, esse abismo entre os valores modernos e os valores modernos, entenda-se. Portanto, não demasiado extremista, não é? Tipo, os valores que tanto eu como tu, pessoas normais, adotam, não é? Porque, obviamente, que cada pessoa pode ter a sua matriz de pensamento e achar que os valores da sociedade são valores, tipo, extremistas, estás a ver? Percebes aquilo que eu estou a dizer? Portanto, vamos pegar num sample de pessoas normais no sentido literal do termo, não é? Uhum. Se houver essa distinção, não é, entre os valores da religião e os valores da sociedade, portanto existe essa incompatibilidade, e a verdade é que, como tu disseste, venha o Papa, venha quem quiser, pá, as palavras são todas muito bonitas, mas o que fica são as atitudes, estás a ver? Uhum. Exato. Claro que existe a atitude por trás do Papa dizer aquelas palavras em frente a uma audiência enorme e muito provavelmente ir contra aquilo que é o backstage da igreja, não é? Porque acredito que existam muitos cardeais e bispos que sejam contra aquelas palavras. Quase de certeza. Quase de certeza absoluta. E claro que isso também é uma atitude louvável por parte do Papa. Mas pronto, no final das contas são só palavras. Por outro lado, se nós quisermos fazer uma ponte entre a religião e a sociedade, nos termos atuais, não é? Porque, como tu estavas a dizer antes, havia uma simbiose entre os valores da sociedade e os valores religiosos, católicos. Eu acho que a única solução mais viável é mesmo tentar modernizar, de certa maneira, a religião. Portanto, será que isso é possível? Será que isso é... Os protestantes fizeram isso. Pois. Com o Lutero, não é? Fizeram isso, mas eu acho que o problema é que as pessoas hoje não têm a disposição para fazer isso. Percebes? Porque as pessoas, no fundo, acabam por ser... Imagina, ou têm duas posições. Ou acreditam em Deus ou não acreditam. E se acreditam, são de uma religião. E se não acreditam, não são de nenhuma. Portanto, as coisas estão assim um bocado... Mais ou menos, não sei. Imagina, a maior parte das sim, pessoas ok, é isso. A maior parte. Não fales de Borla. Estou a gozar. Sim, mas é verdade, não é? É verdade. Portanto, para isso nós precisávamos de ter um grupo de pessoas que estava ativamente investido na religião, mas não em nenhuma instituição, em nenhuma igreja específica, em nada específico disso. É ver o valor da religião fora de qualquer sistema já institucionalizado. Estás a ver? Tu achas que tem... Ou seja, eu acho que no fundo, e eu acho que tu também vais concordar comigo, perdoa-me se não concordares, mas eu acho que tem que haver um esforço de ambas as partes. Eu acho que por um lado tem que haver um esforço por parte da Igreja enquanto instituição e por outro lado um esforço por parte da sociedade. Porque imagina, uma coisa que eu noto, e tu também notas de certeza, é que existem muitas pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, que cascam um bocado na igreja, muitas vezes só porque sim. Estás a ver? Pode haver motivos para o fazer. Mas na prática, muitas vezes é ad hominem generalizado. Ou seja, a igreja faz alguma coisa e as pessoas, só porque é a igreja a fazer, criticam logo. Isso é uma coisa que acontece. Ou seja, mas aquilo que eu... Espera, aquilo que eu vou dizer no fundo é... Deve haver também, por parte da população, tipo, antes de... Lá está, mas é que isto funciona para qualquer coisa. Tu antes de criticares alguma coisa, tu tens que tentar perceber o que é que aquela coisa é, no mínimo. Estás a ver? E só depois é que tu vais criticar. Percebes? E por isso é que, e isto agora vai cair um bocado numa coisa que nós já tínhamos falado antes, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar de borla, eu não gosto de dar a minha opinião mal formada, então eu gosto sempre de tentar perceber minimamente a fundo. Obviamente que não existe tempo infinito, não existe tempo suficiente muitas vezes para nos dedicarmos a ver alguma coisa da qual nós não percebemos praticamente nada e arranjamos esse tempo para ver e debater e refletir e cogitar sobre essa coisa, e muitas vezes incorremos no erro de falar de borla. Eu tento não fazer isso e eu acho que é justo não fazermos isso, mas isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que eu acho que há muitas pessoas que também não perdem aquele tempo em
pá, imagina, ires falar com um conjunto de padres, man. Perguntar-lhes, pá, como é que funciona a religião católica? Tipo, de onde é que isto surgiu? Perceber melhor a história. Perceber melhor os conceitos, estás a ver? Porque eu acho que a resposta parcialmente reside aí. É porque eu acho que há muitas pessoas, inclusive eu, estás a ver, que se vão surpreender com isso. Acho eu, estás a ver? O que é que tu achas? Achas que isto que eu tenho estado a dizer é pouco razoável? Não é pouco razoável. Eu fui... Se calhar é demasiado utópico. Eu fui criado num ambiente bastante religioso. Não era católico. Pronto, são os evangelistas, evangelhos lá do Brasil. Ah, sim, isso é muito popular no Brasil, não é? São denominações protestantes do cristianismo. Okay. Eu, entretanto, tive a minha fase de ateu mesmo, a sério. Tipo, mancar na religião. Tipo, só porque sim. Quando era adolescente, meu. Tipo, eu tinha pai 12, 13, 14 anos, estás a ver? Mas depois, eu não tive essa fase durante muito tempo, porque eu às tantas comecei não voltei a ser religioso, não voltei a acreditar em Deus, assim. Mas acreditaste? Houve uma dada altura quando eras mais puto que acreditava? Não, eu quando era puto, o meu default setting era acreditar, estás a ver? Okay. Porque era, imagina, o se Deus existe ou não nunca foi questionado lá no Brasil, não sei o que é, tipo, existe. Bíblia, não sei o quê, ir à missa. E só quando eu comecei a ter a capacidade de pensar sobre estas coisas criticamente eu próprio, é que comecei a questionar. Pois pronto, não é nada racional, não sei o quê, os religiosos são burros e blá 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 blá. Yeah. Só que, muito rapidamente, eu tornei-me logo agnóstico, estás a ver? Eu deixei-me denominar ateu porque é tipo, pá, não faz sentido. Não faz sentido tudo. Para mim não faz sentido. Claro que sim. Claro que sim. Isto tudo para dizer o quê? Eu acho que hoje... Desculpa. Eu acho que hoje devo ser agnóstico com tiques de crente. Eu acho que sim. Eu acho que é a melhor definição, mas diz. Eu sei, eu não tenho dificuldades em perceber as mais-valias tanto da religião como da igreja, porque são duas coisas diferentes, estás a ver? A igreja é uma instituição, a religião é uma coisa diferente. Exatamente. Percebes? A religião está num plano, se calhar, mais abstrato, não é? Exato, a religião está num plano mais abstrato, a igreja é uma instituição da sociedade, não é? Que, no fundo, como qualquer outra instituição, acaba por ser um bocado arbitrária. Tipo, funciona desta maneira, mas podia funcionar de qualquer outra maneira. É uma interpretação, não é? Acaba por ser. É uma interpretação generalizada que entretanto, se institucionalizou. É isso, imagina, eu acabei de pensar nisto agora neste momento. Tu és cristão. Quais são as coisas que são importantes para um cristão? É a vida de Jesus Cristo, né? Sim, Jesus é o mártir, não é? É a projeção de Deus. Exatamente. Sim. E é a Bíblia. Não há nada na Bíblia que eu saiba. Corrija-me se eu estiver errado. A Bíblia não menciona Papa. A Bíblia não menciona instituição e igreja com um sumo pontífice que representa Deus, cara. Isso é uma... Invenção. É literalmente uma invenção. Pode ser útil, pode ser isto, aquilo, não sei o quê, mas é uma invenção. É um bocado arbitrário. Sim. Para o bem ou para o mal é uma invenção. Mas eu não tenho problema, eu não tenho dificuldades nenhumas. Por exemplo, a igreja tem uma coisa que é incrível, que é a iconografia. É uma cena incrível, meu. Aí, meu, desculpem, eu vou passar por ignorante, mas o que é iconografia? Iconografia é, por exemplo, a religião, os cristãos ortodoxos ainda têm muito isso. Os ícones é aqueles a arte aquela arte bué... Os ortodoxos, bué característica, não é? Bué característica da igreja. Símbolos, simbologia. Para os santos e não sei o quê, essas coisas todas. Já percebi. Objetos, Eu não sei se já falámos disto no podcast, já não sei, mas eu lembro-me de estar a falar sobre isto com outra pessoa. Qual é que é os primeiros sítios que as pessoas visitam quando vão a um sítio novo? São igrejas. Exatamente. Deixa-me ir à igreja. Pode ser o maior ateu de sempre. Vai à igreja. Sim. Incrível. Não, porque do ponto de vista arquitetónico, artístico, são sítios muito bonitos. Mas é mais do que isso, man. Tu quando entras numa igreja, tipo, tu sentes uma coisa diferente. A capacidade de impactar as pessoas que a igreja tem como instituição. Não é religião, é a igreja como instituição. Sim. Como local, não é? Como local. Isso é extremamente valioso e as pessoas subestimam isso imenso hoje em dia. Sim. Existe ali
algum tipo de conexão que é inexplicável. É isso. E portanto, isso é extremamente valioso. Eu acho que toda a gente concorda. Discordem, se discordarem, discordem. Sim, mas sim, eu também tenho a tendência para, mesmo que não saibam, concordam. Sim. Mas isto pronto. E não tem mal nenhum. Mas lá está. Ou seja, as pessoas sabem, no fundo, entendem o valor da religião. Estás a ver? Aqui a questão é... Há algumas camadas que fazem com que não seja fácil admitir que sim, não é? A Igreja Católica tem muitos problemas e sempre teve, portanto as pessoas saltam nada justifica isto. E o ceticismo que as pessoas têm perante a religião católica é válido, percebes? Mas há uma expressão que em inglês, não sei se há uma expressão em português que é equivalente. Não, mas é tipo throwing the baby out with the bathwater. Estás a ver? É estás a tirar fora a parte negativa com a parte positiva também. Está tipo, religião não presta, estás a ver? Exatamente. Mas em contrapartida, eu não acho que... Tu há bocado estavas a dizer, a igreja precisa de ter precisa de partir da igreja também, isto e aquilo. O que eu acho é que é ao contrário, é que lá está, dada as minhas três opções... Eu não disse que tinha que partir da igreja, eu tinha que... Se eu estou a pensar bem naquilo que tu estás a dizer, aquilo que eu estava a dizer era que tem que haver um esforço de ambas as partes. Não tinha que partir unicamente da igreja, tinha que haver uma mobilização conjunta. Mas a mobilização... Imagina, vamos tentar... São mobilizações diferentes. Não, mas é isso, é porque, imagina, dado aquelas opções que eu pus... Sim, religião nova, de separarmos da religião ou a religião voltar... Para mim a melhor opção era uma religião atual, estás a ver? Mas tu ao fazeres isso, tu obrigatoriamente estás a ir contra todas as religiões. Eles não vão aceitar. Não pode haver cá tipo, eles têm de não sei o quê. Não, então, olha, nós temos um exemplo perfeito e completamente atual, que é o reino do Pineal, uma coisa assim. Os meus amigos estavam a falar sobre isso no outro dia, mas eu confesso que eu não fui ver especificamente. Sim. O reino do Pineal, aparentemente, auto-intitula-se como um reino dentro do território português, em que as pessoas que fazem parte desse reino não se vergam à Constituição Portuguesa, não seguem as regras do Estado português. Mas tiveram problemas por causa disso, porque entretanto um bebé morreu lá. Pois. E foi queimado lá. Mas morreu por causa de atitudes ignorantes que eles tiveram. Exatamente, acho. Ou negligentes. Mas que se prendiam com a religião, acho eu. Com a seita, Eu acho que sim. É um Estado laico, eles não podem fazer isso. Não devem estar... É difícil. É um problema mais difícil do que aquilo que nós possamos pensar à primeira vista. Pois é. Os meus amigos começaram logo a talhar em mim, porque a primeira coisa que eu disse, que eu comecei a dizer foi: "Ei, é bué da fixe, meu! Criaram a sua própria religião, criaram o seu próprio país, e não sei o quê, e fizeram as coisas." E eles tipo: "What the fuck, estás maluco?" Tipo, não sei o quê. Só que lá está, mas isso era porque eles tinham o viés de terem visto já as coisas negativas. Sim. Que, na minha opinião, são muito mais negativas do que positivas, verdade seja dita. Naquele caso em concreto, mas era o que eu lhe estava a dizer. Eu não estava a dizer que é fixe aquilo específico que eles fizeram. Eu estava a dizer que é fixe o conceito em si. O conceito em si parece-me bom. Mas é muito difícil. O salto de fé, não é? Mas parece-me bom. Mas pronto, é assim. Obviamente que há muitos problemas e lá está. Criar uma religião nova não é propriamente uma coisa que... Mas imagina, nem precisava de ser 100% nova. Quão recente é a mais recente denominação do cristianismo? Não é deste século. Não tem menos de 20 anos, de certeza absoluta, acho eu. Posso estar errado, estás a ver? As denominações do cristianismo têm todas, tipo, pelo menos 100 e tal anos, estás a ver? Eu acho que, entretanto, surgiram umas novas variantes que são mais recentes. Mais recentes, mas... Se calhar isso já é o suficiente, ou seja, está dentro de uma... Imagina, isto agora vai soar super ignorante, mas as IURDs, a Igreja Universal do Reino de Deus, esse tipo de instituições, são evangélicas? São. Ok, então já é mais antigo. São evangélicas. Okay. É uma... Lá está, o protestantismo abrange muita coisa, estás a ver? Portanto... Claro que sim. Mas lá está. Não sei. Isso são evangélicas, mas se calhar a Igreja IURD especificamente tem uma religião que foi criada mais recentemente, mas não sei, não faço ideia.
Vamos aqui pesquisar já na agora. Wikipédia. Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, ou apenas Universal, é uma denominação cristã evangélica e neopentecostal Yeah. protestante. Yeah. Mas lá está, foi fundada em 1977, portanto, se é uma denominação específica, então tem 46 anos, estás a ver? Pois, é uma denominação que engloba uma corrente evangélica e uma corrente Pentecostal. Pentecostal, exato. ok. Pronto. Anyway, Interessante. ainda em relação à questão da bandeira LGBT, eu pessoalmente, eu acho que se eu tivesse visto aquilo lá, obviamente eu não sou católico, portanto... Mas tu estás lá no evento. Lá Sim, no... se eu fosse católico, estivesse no evento, tivesse visto alguém com uma bandeira daquelas, epá, eu não ia sair, tipo, eu não me ia dar ao trabalho de... Para quê, estás a ver? Tipo, Sim, primeiro é não. tipo, para quê? Eu também não. Tipo, para que é que has de fazer isso, estás a ver? Também não. Mas a questão é, havia pessoas que estavam a dar um argumento que também é legítimo, que é a bandeira LGBT não representa só uma coisa de tipo, amor ao LGBT e isso tudo. Tipo, Era a bandeira trans neste caso. ou a bandeira trans, tipo, pode ter a ver com o movimento político, e se tiver a ver com o movimento político, estás a ver? Tem uma... Imagina, eu até consigo perceber que as pessoas se sintam, tipo... Eu quando vi, imagina, o meu raciocínio no meio disto tudo foi... eu vi o vídeo, foi partilhado por uma amiga nossa, a Joana Ferrão. Foi a partir dela que eu vi o vídeo. E eu vi o vídeo e pensei, a mim parece-me, tendo em conta o cenário atual, não é de cascar fortemente na religião, que aquilo foi um ato provocatório. Foi a primeira coisa que eu pensei. E sou honesto. Eu assumi, isto foi um ato provocatório, estás a ver? A pessoa foi para lá, foi testar um bocado a paciência do pessoal que estava ali na boa no evento para ver qual é que era a reação. E a verdade é que eu, quando depois à noite vi o telejornal, essa pessoa foi entrevistada por uma cadeia televisiva, acho que foi a CNN, e a dada altura ele diz, sim, e eu acho que isto foi mesmo um ato, pode-se considerar provocatório. Eu fiquei tipo, estás a ver? Não, mas... Eu pensava que era... Porque aquilo que me deu a entender é que a pessoa não tinha ido para lá rezar ou estar em sintonia. Não, a pessoa foi para lá unicamente com o propósito de chocar as outras pessoas e tentar perceber qual é que era a reação. Será que é justo? Imagina, porque há aqui uma distinção. Eu acho que é justo. Porque há aqui uma distinção. Se a pessoa tivesse ido para lá com o propósito de estar no evento, em harmonia, e não sei o quê, e não sei o que mais, mas aquilo parece-me ter sido só um ato provocatório só... Bem, não é só porque sim, mas... Mas imagina, esse ato provocatório, na minha opinião, é legítimo. Eu não tenho problema nenhum. Sim, é legítimo. Para mim é 100% legítimo. Agora, é tal questão. If you F around, you find out. Claro que sim. Ou seja, imagina, eu posso olhar para aquilo e dizer, ok, achas que a religião... Sim, eu expressei mal, sim, é legítimo, claro. Portanto, aquela pessoa vai lá, faz aquilo, tem o seu ato, tem todo o direito de há liberdade de expressão. Exatamente, tem todo o direito de fazer qualquer afirmação e qualquer declaração, seja... Porque essa que é a cena, a bandeira é uma declaração, estás a ver? Não é só uma bandeira. As pessoas, é só uma bandeira. Não é. É uma declaração. E pode fazê-la. E tem toda a legitimidade. Claro que sim. Mas, tipo, se não tiver... vai ter as consequências. E eu diria mais. Se não tiver as consequências, não fez como deve ser. Porque se o objetivo é ter a consequência, então... É provocar, então conseguiu. Estás a ver? Sim. Se é para provocar, é para fazer bem. Não é para provocar bem. Mas também, tipo... Exato. Não é chocante... a maneira como as pessoas... Eu nem acho que a maneira como ela foi abordada tenha sido muito... Não foi muito má, estás a ver? E na minha opinião, estás a ver? Eu não faria aquilo. Sim, eu também não me daria o trabalho de ir lá fazer. Eu ficava só tipo... Sure. Tipo, ok, estás a ver? Eu ficava logo tipo, ok, e move on, e estava ali, eu estou aqui com o meu propósito, seja que for, não é? Estar a rezar e não sei o quê. Mas eu não faria isso. Mas dentro das possibilidades que poderiam ter acontecido, não foi bué mau. Não foi. Eu acho que a pior parte foi quando tentaram tipo parar a câmara, estás a ver? Mas existe a legitimidade do outro lado de não ser gravado.
Sim. É subtil, estás a ver? Sim. Mas isso foi o pior que aconteceu. Foi tipo, pegarem na câmara só para parar de gravar. Sim. Não houve violência. Exato. Se houvesse violência, era bué da mal. Uhum. Por exemplo, já houve... Outra coisa que eu pensei foi... Ok, eu vou imaginar se fosse a situação ao contrário. Se fosse, por exemplo, uma pessoa numa marcha LGBT com uma bíblia ou assim. Eu fiz esse raciocínio, estás a ver? Ei, não. Tu pensaste nisso? Não, eu não pensei. Estou a pensar agora que tu disseste. Mas para ser honesto, eu acho que teria repercussões piores. Mas vamos lá fazer. Eu acho que nós conseguimos fazer um paralelismo entre os dois, não é? Entre a experiência mental e aquilo que aconteceu. Portanto, uma pessoa que vai com uma posição que pode ir, de certa maneira, contra a posição de uma população ao seu redor, portanto, é erguer a bandeira trans, ou LGBT, ou o que seja, neste caso era a bandeira trans, e uma pessoa ir para uma marcha LGBT com uma Bíblia, portanto, do ponto de vista de mobilização coletiva, podemos dizer que são coisas equivalentes. Portanto, estar ali imensas pessoas no Parque Eduardo VII com propósito católico e não sei o quê, e um conjunto de pessoas numa marcha LGBT reivindicar direitos e não sei o quê, é perfeitamente equivalente, certo? Sim, do ponto de vista de mobilização coletiva é equivalente. Sim. Depois, do ponto de vista de ato provocatório, é equivalente levar uma Bíblia para esse sítio e levar uma bandeira trans para o outro. É equivalente. É isso. Agora, qual é que seria a reação? E eu já vi vídeos, não é? Já vi pelo menos um vídeo de uma pessoa a fazer isso numa marcha LGBT. Nem era uma marcha, acho que era mesmo tipo uma manifestação LGBT num estado norte-americano porque ia haver uma lei qualquer. Pá, não recordo. Mas a pessoa, assim que começou tipo, a provocar, não é? Começou, tipo, a cena começou a esquentar um bocado. Começou a ser aniquilada logo. Começou a ser um bocado aniquilada, tipo, foi... Mas lá está, o contra-argumento para isso que eu utilizaria é que... Dá-lhe. Eu acho que também tenho. O parâmetro, os standards que tu tens para uma pessoa que se considera religiosa são maiores e diferentes do que para uma pessoa que está a fazer isso. Porque seria muito dissonante tu veres uma pessoa naquele ambiente que supostamente é de harmonia, não sei o quê, religiosidade, a agredir ou a ser agressivo com o outro ser humano, estás a ver? Exatamente. Porque isso vai flagrantemente contra, apesar de acontecer muitas vezes pessoas religiosas, tipo, fazerem isso. Exatamente. Acontece muitas vezes, mas na minha opinião... Cruzadas. Estou a brincar. E principalmente num evento cujo o Papa e não sei o quê, e união e harmonia... Todos pertencem à igreja, a igreja tem espaço para todos e não sei o quê. E depois está uma pessoa com uma bandeira trans e tipo, tens de basar daqui ou pega... Não, mas imagina, há espaço para todos, mas não há espaço para todos. Desculpa. Eu pensei nesta antes de Vá, já passou. Fora Sim, qual é que era... Não faz mal. Okay. Eu faço blip. Okay, Estamos bem. Fora de porcaria. Qual é que era o teu contra... Eu acho que o meu contra-argumento ia um bocado ao encontro do teu. Ou seja, naquele evento, qual é que era o propósito maior? O propósito maior, na minha opinião, isto pode se calhar diferir da opinião de várias pessoas, mas era haver um espaço onde os jovens se pudessem encontrar com Jesus, de uma maneira ou de outra, estás a ver? Das mais diferentes maneiras. Eu acredito que cada pessoa tenha a sua conexão interior a Jesus, não é? No caso dos católicos, neste exemplo concreto. E, portanto, sendo esse o propósito maior, em teoria, a verdade é que se uma pessoa é não binária, é trans, é o que quer que seja, estás a ver? E tu concordes ou não com isso, a pessoa tem o direito de estar lá e de, na sua cabeça, representar as pessoas que são as pessoas dela, my people, como a pessoa em questão disse, estás a ver? Obviamente que isso pode acarretar coisas que não tenham a ver diretamente com a população em si, mas sim um movimento político, não é? Mas se, em teoria, for isso, então eu acho que é mais legítimo uma pessoa, lá está, erguer a bandeira trans num evento desses, do que uma pessoa crente ir para um evento que tem só aquele propósito, estás a ver? Porque isto pode soar mal, estás a ver? Mas o propósito da religião ou do evento religioso parece-me ser maior do que o propósito
das marchas ou manifestações LGBT. Porquê? Porque as marchas e manifestações LGBT cingem-se àquele grupo de pessoas. Não quer dizer que não seja importante. O que eu estou a dizer é que o propósito maior parece-me ser maior no caso da igreja. Tu percebes? Eu não estou aqui a dizer tipo, nenhuma cena para denegrir quem quer que seja. Eu só estou a dizer que o propósito parece-me ser maior. Porque engloba toda a gente. Mas, isso é verdade. Concordo Estás a ver? com tudo o que tu disseste. Mas, aqui a cena é... Na prática... Tu disseste uma coisa que é interessante, que é... Trago esta bandeira para representar as minhas pessoas. E é essa questão que pode, por natureza, ser ofensiva ou estar a corromper o evento religioso. Porque o point é, não há as tuas pessoas. A diferenciação que tu estás a fazer ao trazer a bandeira, para nós não existe. Tu estás a fazer essa diferenciação. Então qual é que é a diferença entre levar uma comunidade... Pergunta genuína. Qual é que é a diferença entre levar a bandeira trans e a bandeira de Portugal, por Pois, não sei. Não sei. É um contra-argumento. Yeah, é um bom contra-argumento. Yeah. Porque lá está, tu levas a bandeira do teu país, levas a bandeira do país, exato. Estás a representar. Levas a bandeira aqui do bairro. Aqui do bairro. Há que se criar uma. Olha, pede só ao Midjourney. Anyway, a minha questão toda... Há bocado eu não cheguei... Sim, não cheguei a concluir. Não cheguei a concluir, mas é a diferença entre tu teres um evento que... Lá está, é para todos, entre aspas. Isto é uma mesmo, questão... pá. Até através das palavras do Papa que eu tinha dito há bocado. Sim. Imagina, se são verdadeiras ou não, epá, eu quero acreditar que são verdadeiras, mas em teoria é um evento para todos. Concordo. Acho eu. Concordo. Desculpa. Mas relacionado com isto que nós estamos a falar agora sobre representação dos países e da sua comunidade, a pessoa com que ela se identifica, isto e aquilo, haver iniciativas, na minha opinião, haver iniciativas que tragam de volta ou que estabeleçam ou estimulem a religião na sociedade, mas a nível comunitário, a nível pequeno, são muito mais importantes do que um evento coletivo destes. Porque lá está. Evento enorme, incrível. Sim, durante uma semana não se fala de muita coisa. E depois, vai cada um para a sua própria casa, para as suas próprias cidades, para os países, para as comunidades. Sim, mas imagina, para quem está a participar naquele evento deve ser marcante. Sim, mas lá está. Estás a falar de refletir na sociedade, não é? Exato. É que há essa distinção, desculpa. Pode ser muito marcante no momento, mas a utilidade da religião na sociedade é melhor aproveitada, essa utilidade, se se incentivar esse tipo de coisas, mas a um nível mais comunitário. Estás a ver? Que é quando as pessoas, quando estão na sua vida, genuinamente, quantos dos 1,5 milhões de pessoas que estavam lá vão à igreja todos os domingos? Who knows? É uma boa questão, não é? Uma boa questão. Mas eu conheço pessoas que foram e que eu tenho a certeza quase absoluta. Epá, não sei quantos. Sim. Eu acho que também conheço. Eu não tenho a certeza absoluta, mas não me parece que pratiquem. Ou seja, eu conheço uma pessoa que de forma garantida não vai. Pronto. E esteve lá. Pronto, mas nós estamos a utilizar eventos ou exemplos pontuais, não é? Isto não são estatísticas, portanto... Claro que sim. Levem da forma que quiserem, mas é pelo menos uma questão interessante. Quantas pessoas é que efetivamente vão à igreja todos os fins de semana, todos os domingos, que vão à missa todos os domingos, que rezam todos os dias, estás a ver? Claro, quantas sigam as práticas. É isso, porque isso é muito mais importante. Olha, uma coisa que nós tínhamos lá no Brasil que é uma coisa que é pequena, pode parecer pequena, e na altura quando eu era pequeno não entendia e deixei de fazer com a minha mãe, com a minha avó ainda faço, mas com a minha mãe eu deixei de fazer, e que agora eu percebo é um ritual, estás a ver? Era sempre que eu chegava ao pé da minha mãe, do meu avô, da minha avó, era pedir a bênção. Uau! Yeah.
Ok. Com a minha avó, desenvolvem um bocado mais. com a minha avó ainda faço isso, meu. E nós todos fazemos. Os filhos da minha avó, ou seja, os meus tios, as minhas tias, os meus primos, quando chegamos ao pé da minha avó e pedimos a benção. Mega A benção, avó. E ela pega na nossa mãe e diz: Deus lhe abençoe, meu filho, não sei o quê, tudo bem. E começa a falar connosco assim. É um ritual, É um ritual e é uma coisa super valiosa, estás a ver? Isso prende-se a outra coisa que tem. É a ligação humana, não é? É a ligação humana. Por exemplo, isso depois remete para coisas mais do cotidiano que não têm a ver com a religião. Que é, por exemplo... O modo de estar. É o modo de estar. É, por exemplo, quando chega alguém à tua casa, tu tens o instinto de chegou alguém, vou-me levantar, vou cumprimentar esta pessoa que se calhar teve o dia todo fora a trabalhar ou a fazer alguma coisa. Estás a ver? E nós tínhamos sempre essa cena porque era estamos a entrar na casa da nossa avó, onde é que ela está, que é para eu pedir a bênção. Estás a ver? Eu acordei, vi a minha mãe pela primeira vez, tipo, a bênção. Estás a ver? É um ritual. É tipo ali um contacto profundo. E para mim, esse tipo de coisas são importantes. Exato, alavancado, tipo, expandido para várias coisas, para vários aspectos da vida. Por exemplo, vais jantar, vais comer alguma coisa, agradeces a comida. E não precisas de agradecer a Deus, não é preciso tipo, à tua mãe. Pela simples gratidão de tu teres a possibilidade de te alimentares bem, sabendo que outras pessoas não têm essa possibilidade. É isso, porque a gratidão... Mano, eu estou arrepiado. Sabes que eu sou bué sensível. O tu seres grato é uma questão bastante importante da religião e mesmo do cristianismo, estás a ver? Sim. Tu tens gratidão pela vida e as pessoas dizem, agradecer a Deus para quê? Tipo, não foi Deus, foi não sei o quê, foi o meu pai, foi a minha mãe. Ok, então mas agradeces ao teu pai e à tua mãe. Sim, eu acho que esse tipo de críticas são demasiado redutoras. É bem superficial. É bem superficial. É tipo como aquela cena de eu não consigo acreditar como é que tanta gente veio para cá só para ver o Papa e estar aqui. Eu confesso que eu fiz essa crítica quando estava a ver as imagens, mas não tem a ver com a mobilização religiosa em si, tem a ver tipo, com eu não entender especificamente a cena do Papa, estás a ver? Ok. Não, mas neste caso eu estava mais a falar num termo geral, tipo, simplesmente esquece o Papa. Tipo, como é que é possível haver tipo, tanta mobilização só por causa de uma religião ou à custa de uma religião? Malta, tipo, vocês se for preciso metem-se de madrugada a ver jogos do League of Legends. Essa é a vossa religião. Pelo amor de Deus, mano. Agora estamos aí para o caminho de Fred. Sim. E não quer dizer que isso não é... Atenção, tipo, eu não estou a tentar ridicularizar, só estou a tentar tipo, fazer com que as pessoas tenham noção. Tipo, para os que ridicularizam. Sim, claro. Tipo, imagina, se calhar da outra parte, tipo, como é que tu consegues mobilizar, como é que tu consegues ficar de madrugada ou ir aos Estados Unidos ver tipo um campeonato de League of Legends rodeado de 60 mil pessoas. Isso é bué da estúpido. Mas para ti faz sentido. Ou mesmo o futebol que nós aqui já falámos. Tipo, ok, tudo bem, mas tipo, se para essas pessoas faz sentido, deixem as pessoas fazerem aquilo que elas quiserem. Não estão a magoar ninguém. Estão, teoricamente, lá está, teologicamente falando, estão a agradecer a algo maior, meu. Não há nada mais nobre do que isso. E nós já estivemos aqui, irem ver o outro episódio, e estivemos a defender o futebol. De forma acérrima mesmo. Claro. E pronto, defendemos a religião também, independentemente das nossas crenças específicas. Exatamente. E para que fique vincado, novamente, nem eu nem tu somos católicos. Eu pessoalmente não me considero católico. Não, católico não sou de certeza. Agora, o que é que eu efetivamente sou, isto já é... Isso já é outra história. Já é pano para mangas. Já dá pano para mangas, não é? Mas pronto, eu acho que está tudo, não é? Já vamos aí com algum tempo. Acho que falámos tudo o que queríamos falar. Juventude católica, props. E para os não católicos também, para os trans também. Props aí para toda a gente. Esperemos que o vídeo esteja bom. Mas isto não gravou, mano. gravou. Eu tive o tempo todo. Eu agora para o final, quando houve ali uma marca, não é? Do tempo. Eu fiquei, agora imagina que isto não está gravado. Gravou, correu tudo bem. Vamos ver se vale a pena publicar ou não. Se for preciso, nós pomos só assim uns trechozinhos a perguntar se o pessoal gostou. Sim. Se está um bom enquadramento. Um trecho do início, não é? Aqueles 20 minutos que só deram. Sim. Mas pronto, olhem, espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau. Oh, mano. Não acredito, isto está a gravar. Ai, a bateria fraca. Não, mas deu.